Olha, de volta aqui com o CBN Maceió para a gente falar sobre o Ministério da Defesa, que entregou, no dia de ontem, ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que fez sobre o sistema eleitoral. No documento, o Ministério informa que não investigou crimes eleitorais, ou seja, segundo o próprio documento, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência do eventual código malicioso, mas não apontou absolutamente nenhum crime. Aliás, o próprio TSE emitiu nota no sentido de que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. E sobre as sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema, o TSE afirmou que serão oportunamente analisadas. Quem passa a conversar conosco sobre esse e outros assuntos, ainda na seara eleitoral, é um dos mais respeitáveis advogados eleitorais do país, Dr. Gustavo Ferreira. Dr. Gustavo, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, os ouvintes da CBN. Bom, é claro que se houvesse fraude, esse documento já tinha vazado. Exato, Elias. Veja só, o documento confirmou, talvez as pessoas precisassem ver isso, mas confirmou uma coisa que a gente há muito tempo sempre falou, e quem é especialista da área eleitoral, sempre, inclusive com base em outras auditorias já realizadas na urna, desde que ela foi implantada sempre teve, é que a urna é segura. Que o sistema precisa, como todo sistema de informática, ter melhora, e a única possibilidade de fraude seria uma fraude, estou falando aqui no campo hipotético, tá? Dentro do sistema. Só que para ter uma fraude dentro do sistema, você teria que ter todos os servidores da Justiça Eleitoral pactuando, todas as pessoas que fazem verificação desse sistema, não só o Ministério Público, partidos políticos, mas universidades públicas e privadas, a própria Forças Armadas, que através de seus sistemas de informática sempre acompanharam o desenvolvimento da urna, verem uma situação absurda e ficarem em silêncio. Então seria, vamos dizer assim, a fraude do século. Né? Seria uma que passaria 100% desapercebido e há muitos anos de todo mundo. Né? A fraude do século, essa foi boa. Foi, não, tem que ser. Perdão a expressão, mas teria que ser isso. Teria que ser uma coisa de filme de Hollywood, né? Que ninguém conseguisse identificar em canto nenhum. Né? Fora isso, o relatório eles confirmou o que a gente sabe: o sistema é confiável, o sistema é seguro, não se encontrou inconsistências, aquelas pseudo-situações de votar em um e aparecer outro, e ter nada disso, e ao contrário, né? Confirmou que os boletins de urnas do país todo bateram com o resultado final da eleição. Essa é uma situação que a gente precisa deixar muito clara, doutor Gustavo, porque tem muita gente acreditando a urna eletrônica fraude. Mas é incrível como a fraude ela tem, no caso das pessoas que acreditam, um destino muito certo. A mesma urna que serviu para eleger 5 posições diferentes no cenário eleitoral, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República, só foi fraudada para presidente da República. Além de ser uma fraude do século, crime do século, é de uma pontualidade impossível praticamente no cenário real de se alcançar, professor. Não, com toda certeza. E você bateu no ponto, eu sempre, essas discussões sobre, claro, elas tomaram uma proporção até assustadora na corrente eleição, de questionamentos sem fundamento. Mas esses questionamentos, essas teorias conspiratórias, e com todo respeito, que eu penso contrário, mas são teorias conspiratórias, né? Elas, eu sempre questionei o seguinte: se você vai fraudar uma urna,
vamos imaginar, tá? Não estou dizendo que é possível fraudar, mas vamos partir do pressuposto que seria possível fazer uma fraude numa urna. Se você for fraudar uma urna, você não vai fraudar para uma eleição só, né? Você não vai fraudar pela metade, você vai fraudar 100%. Se eu posso interferir nas eleições de todo o país, por que eu vou interferir apenas para um cargo? Eu vou interferir em tudo. Eu não vou deixar ninguém ser eleito corretamente. Se eu tivesse essa possibilidade de cometer a fraude do século, eu fraudaria, não era 10% não, ia fraudar 100%. Né? Ia ser topado. Ia ser que só ia ganhar a eleição que eu fizesse. Então, pegando o que você falou, é muito querer acreditar muito que uma pessoa poderia entrar no sistema com todas essas verificações que existem. E especificamente para o cargo X ou para o cargo Y, para eleger a pessoa W e não a pessoa K. A gente teve uma tentativa de fraude há muito, isso, vamos lá, antes da urna eletrônica, na década de 80, com a eleição de Brizola para governador do Rio de Janeiro. E o técnico, e era uma empresa, não era empresa pública, era empresa privada, o técnico da empresa privada, quando identificou que estavam fazendo lançamento dos mapas de votação invertidos, ele emitiu o relatório correto e entregou a campanha eleitoral do Brizola. É uma situação... Eu fico imaginando aqui os governadores que foram eleitos. Será que Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, quer uma nova eleição? Com certeza foi fraude, né, a eleição do Tarcísio de Freitas, né? Com certeza. De Paulo Dantas, de Eduardo Leite, de Raquel Lira, todo mundo foi eleito a fraude. Será que o vice-presidente Mourão quer uma nova eleição? Sul, né? É algo surreal, gente. É algo surreal. A gente precisa ter um... Você tem no Rio Grande do Norte, me permite, Elias, eu tenho um amigo lá que é do Rio Grande do Norte, e quando saiu o estado da eleição, disse, mas e a fraude aí, como é que foi? Ele começou a rir, disse, não, porque aqui já sabia que quem ia ser eleito governadora era a governadora Fátima, que é do PP, e quem ia ser eleito senador era o Rogério Marinho, que é um apoiador histórico do atual presidente. E ele disse, olha, isso sempre soube desde o começo, porque o pessoal dividia. O pessoal gostava dela como governador e gosta dele como parlamentar. Como o candidato que perdeu o Senado perdeu a eleição e o candidato que apoiava Bolsonaro ao governo perderia. Já se sabia e isso foi confirmado. Não teve nenhuma... Aí, se eu for fazer a fraude em favor de um lado, por que eu vou deixar, por exemplo, se eleger um senador que eu não quero? Ou se eleger uma governadora que eu não quero? Vamos colocar outro lado também. Eu vou colocar só que eu quero esse processo. Bom, só falta agora os militares, os generais serem taxados de esquerdistas, comunistas ou coisa que o queiram. Mas eles me perdoem, eu acho que é um risco real, né? Porque na hora que os militares têm se posicionado, e têm se posicionado de forma muito sensata em dizer que vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar as 4 linhas das regras constitucionais, né? Corre um sério risco de serem taxados de subversivos, né? Contrário da democracia. A situação grave. A gente está numa situação tão inocente que quem respeita o resultado da eleição é democrático. Verdade, a gente precisa... E quem pede a implementação da ditadura é a favor da democracia. As coisas estão bem complexas, bem complicadas, mas há muito fake news ainda. Tem tanto fake news que quem produz já começa a ser contaminado por outros fake news e começa a acreditar que a mentira do outro é a verdade. E a mentira dele, o outro acredita que é a verdade e a gente, de fato, verdade é uma coisa muito complexa. Não é? Alcançar a verdade é um estágio quase impossível na sua totalidade. Verdade tem várias, não é, professor? Mas, Elisa, a discussão sobre verdade, aí, perdão, os ouvintes da CBN, ele entrou numa esfera até filosófica. A discussão sobre o que é verdade, ela sempre existiu na filosofia. Né? Inclusive com aquelas observações muito interessantes, existem pelo menos 3 verdades, né? A sua, a minha e o que realmente aconteceu. Filosoficamente falando, sempre teve isso.
O que nós estamos vivendo é uma pós-verdade. Eu nunca gostei muito desse termo, mas a gente tem que se render a ele em algum momento, e esse é o momento para se render a ele. A gente vive uma situação onde eu crio uma verdade e não me interessam os outros fatos que a afastem. Tá? Eu preciso dessa verdade, né? Eu preciso dessa verdade. E aqui me permite, a gente está vendo isso hoje no movimento mais radical, pode dizer, à direita, mas isso já tinha seu nascedor em movimentos mais radicais à esquerda, em querer reescrever uma história que não existia. E aí a famosa frase de Camille Paglia, que é uma feminista histórica nos Estados Unidos, que perguntaram para ela, o que é que você daria para a nova esquerda? E ela disse, um livro de história. A reescrever a história tem sido... Aproveita, vamos distribuir o livro de história para todo mundo. Fundamental. Todo mundo um livro de história. Agora, professor, saltando aí esse muro que é da legitimidade da eleição, e eu vou me referir apenas àqueles que foram aprovados pelas urnas e a partir de 1º de janeiro ou a partir de fevereiro para os estaduais vão ter aí que assumir os seus mandatos. Prestação de contas, professor, faz de contas mesmo? Qual é o estágio em que se encontra e a importância da prestação de contas? No passado você só precisava prestar, mas não precisava necessariamente aprovar as contas. Qual é o estágio que se encontra hoje isso? Elias, muito obrigado pela sua pergunta, porque parece, eu lembro quando eu comecei a advogar, a gente tinha uma brincadeira que a prestação de contas era feita da seguinte forma, tá? Lembrando aos ouvintes, quando eu comecei a advogar, ainda era na época do Império Romano. Então, contextualizar o tempo. Eu virava Elias, era candidato e dizia, Elias, você quer dizer que gastou quanto? Eu quero dizer que gastei 50 mil. Eu vou botar 20 mil para contador, vou botar tanto para advogado. Ou seja, era, na linha que você iniciou, um faz de conta. Mas isso tem muito tempo. Isso tem muito tempo. Certo? Tempo que Cabral ainda não tinha descoberto o Brasil, um exagero bem grande. Hoje a prestação de contas ela é extremamente rigorosa. Se hoje o Elias Ferreira ou a Flávia Ed chegarem, Gustavo, a gente quer ser candidato na próxima eleição 2024. Um dos conselhos que eu vou dar é contrate um bom contador, e nós temos bons contadores e contadoras eleitorais em Alagoas. Contrate, porque é essencial, é extremamente rigoroso. O tribunal exerce às vezes até, aí é questão de ponto de vista, tá, Elias? Acho até excessivo algumas cobranças, mas o ponto principal em especial com os recursos públicos, mas entendo até esse rigor. Nós estamos falando de recursos federais que são passados aos candidatos para fazerem campanhas. Esses recursos não podem ser gastados à torta e à direita. Tem um mínimo de controle. E a Justiça Eleitoral tem levado isso muito a sério. Essa é uma situação, professor, que os ouvintes estão perguntando aqui. Tá? Olha, eu fiz uma economiazinha na campanha, que eu já tinha muitos votos favoráveis, para ver se tinha uma sobra boa, né, lá no caixa. Posso pegar esse dinheiro, comprar um terreninho lá em Milagres, coisa pequena, só para a gente ficar olhando para a praia? Aqueles 1.000 metros quadrados na beira da praia em Milagres, aquela coisa assim. Não. E a pergunta é ótima. Sobrou dinheiro da minha campanha, vou poder então ficar com esse dinheiro, gastar à vontade? Não. Esse dinheiro vai ter que ser recolhido para o fundo partidário. Sim, os partidos vão receber depois parte desse recurso que você economizou. Então, de acordo com a origem, ele volta para a origem inicial, é isso? Se eu recebi um recurso de campanha que veio do partido, que veio do fundo partidário, sobrou, esse dinheiro volta para esse mesmo fundo de origem? Esse deve ser o caminho? Na verdade, eu vou ampliar um pouco mais, tá, Elias? Porque volta para, vamos dizer assim, para os partidos, para o fundo partidário, tanto aquilo que eu recebi do fundo partidário, tá? Quanto que sobrou do fundo especial de campanha, quanto aquilo que o Elias recebeu em doação. Ou de recursos próprios. A Flávia depositou na conta dela R$5.000 de recursos próprios. Ao final, ela só gastou dessa conta de recursos próprios
4.900, R$100. Aí eu vou poder pegar de volta. Não, você vai ter que recolher para o fundo partidário. Esse dinheiro porque o fundo partidário ele é diferente do fundo especial de campanha, tá, Melissa? E toda e qualquer sobra de campanha, não interessa a origem. Se é do fundo partidário, se é do fundo especial de campanha, se é doação de recursos próprios, ou seja, do seu próprio dinheiro, se é doação de terceiros, vai ter que voltar para o fundo partidário. Agora, professor, tem alguma relação prestação de contas e diplomação? Tem. Opa, excelente pergunta. Veja só, os candidatos eleitos, eles só podem tomar posse se a prestação de contas deles for julgada. Se a prestação de contas não tiver sido julgada, eles não vão poder tomar posse. Julgada não significa aprovada. Não, ótimo. Julgada não significa aprovada. Haver o julgamento. Pode ter recurso desse julgamento, por exemplo, minha prestação de contas foi desaprovada, eu não concordo, ou foi aprovada com ressalvas, com determinação de eu devolver dinheiro, não concordo, eu acho que eu não devo devolver esse dinheiro, eu posso recorrer. Sim, isso vai atrapalhar minha posse? Não, você vai tomar posse normal. Ufa, que coisa boa. Mas tem que ter havido o julgamento. Sem o julgamento, você não poderá ser diplomado. E se no julgamento as contas forem reprovadas? É interessante, não tem problema. Na verdade, aí pegando a tua pergunta, Elias, se é aprovado, se é aprovado com ressalvas, desaprovado ou considerado não prestado, para fins da diplomação não tem problema, tem que ter o julgamento, tá? Pelo menos o primeiro julgamento, mesmo cabendo recurso, ok? O problema vai depois. Se aprovada com ressalvas ou desaprovada, normalmente tem determinação de recolhimento de dinheiro, devolução de valores, e isso pode gerar uma dor de cabeça para o candidato. Em casos mais graves, pode-se identificar aí a prática o recebimento de recursos ilícitos de campanha ou os gastos ilícitos de campanha, e nessas situações pode haver uma ação que eu vou chamar de caixa 2 eleitoral para simplificar, de caixa 2 eleitoral, onde o cidadão, o candidato ou a candidata, que entre nessa situação pode, nesse caso, pode vir a perder o mandato e ficar inelegível. Isso é o caso mais grave, decorrente de uma desaprovação de prestação de contas. E esse é um caso que já foi real em alguma situação no país? Nós já tivemos. Teve um deputado federal, foi o primeiro caso, Juvenil de Souza, ele perdeu o mandato por desaprovação da prestação de contas, e a partir da desaprovação da prestação de contas, se entrou com essa ação, que é do artigo 30A, está citando o artigo de lei, da lei das eleições, e aí ele perdeu o mandato e ficou inelegível. Pobrezinho, né? Então ficou inelegível, mas perdeu o mandato. Na época não gerava inelegibilidade ainda, hoje gera. Então é algo que merece bastante atenção. E outro ponto, Elias, se for considerado não prestada a prestação de contas, aí é bem mais grave, porque não é que você cometeu irregularidade, é que você não cumpriu com o dever de apresentar a prestação de contas. E nesse caso, você fica sem a citação eleitoral pelo mandato que você está disputando. O prazo já concluiu, professor? A apresentação da prestação de contas, sim, era 1º de novembro. Pronto. Mas, veja só, a Justiça Eleitoral é outra camarada, tá? Quem não apresentou até 1º de novembro deve apresentar, deve correr para ficar em dia, e mesmo assim a Justiça Eleitoral vai verificar quem apresentou e quem não. Elisa Ferreira apresentou, Flávia apresentou, o professor Gustavo Ferreira não apresentou. Eu vou ser intimado e vou ter 3 dias para apresentar. Se eu não observar essa intimação, esse prazo de 3 dias, aí sim é considerada não prestada. Bom, melhor apresentar então. Será aprovado ou não? Bom, isso aí é uma outra discussão. Professor Gustavo Ferreira, sempre um prazer tê-lo por aqui. Um ótimo dia. Prazer, meu amigo. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Olha, Gustavo Ferreira é advogado eleitoral, professor universitário, um dos mais respeitáveis advogados da seara eleitoral no Brasil.